Gurizada, o negócio é o seguinte, o empate do Grêmio com o Bahia mantém o Grêmio com esperanças matemáticas de permanência na primeira divisão do futebol brasileiro. Mas há dois aspectos que temos que considerar. O primeiro deles, este resultado está associado à vitória do Bahia sobre o Fluminense, complicando ainda mais a vida gremista. E mais do que isso, a circunstância na qual o Corinthians alcançou o seu empate. O Grêmio se encaminhava para uma vitória de resistência, e foi tomar um gol aos 40 minutos do segundo tempo, num chute de fora da área de Renato Augusto. É claro que desta forma o abatimento toma conta do time gremista, que pode inclusive ser oficialmente rebaixado com o complemento da rodada nesta segunda-feira. Neste vídeo, as circunstâncias do jogo, um erro capital do técnico Wagner Mancini e, é claro, também como fica a tabela e as chances apenas matemáticas de o Grêmio permanecer na primeira divisão. A primeira análise do jogo Grêmio e Corinthians que eu preciso fazer com vocês é que o Grêmio, em linhas gerais, fez uma boa partida, fez um bom enfrentamento contra o Corinthians, na batalha de Itaquera, contra tudo e contra todos, pressão da torcida corintiana para que o time da casa vencesse o jogo e matematicamente rebaixasse o Grêmio, mas o Grêmio não se intimidou com isso. O Grêmio estava nervoso em campo? Sim, o Grêmio estava tenso e nervoso. Mesmo assim, o Grêmio fez um primeiro tempo na qual ele não chegou a ser soberano, mas ele conseguiu trancar as principais jogadas do Corinthians, com exceção de William, que eu já antecipo para vocês, foi o melhor jogador em toda a partida, jogou demais o William. O Grêmio com uma marcação alta, um Grêmio marcando muito forte no meio-campo. O Grêmio teve uma pequena queda ali pelos 14, 15 minutos, quando na sequência o Kahneman tomou um cartão amarelo, depois o Rafinha também. Rafinha mostrou um certo descontrole, uma certa tensão. É claro que o Grêmio queria parar o jogo, né? Aí o William teve uma chance a 30 minutos, acabou acertando a trave. Aliás, o Bandeirinha marcou o impedimento. Eu acho que se o lance fosse pro VAR, o lance seria legalizado. A 38 minutos, o Grêmio chegou ao seu gol. Num bom cruzamento do Ferreira e numa jogada do Diego Souza de oportunismo, de força física, de centroavante. Ele venceu o Fábio Santos no posicionamento, dominou a bola com o peito, o Cássio saiu atabalhoado do gol e o Diego Souza simplesmente empurrou, dando ao Grêmio uma vantagem que antes de a bola rolar ninguém imaginaria. 1-0, um resultado que seria maravilhoso, ainda que àquela altura o Bahia já estivesse vencendo o Fluminense, mas o Grêmio estava se aproximando dos principais inimigos do Juventude e do Cuiabá. Termina assim o primeiro tempo, vantagem gremista, placar justo, um Grêmio mais aplicado em campo, mais ligado em campo, marcando muito e errando menos. Corinthians errou excessivamente muitos passes e jogadas de saída de bola. Vem o segundo tempo, o Grêmio começa bem encolhido. Absolutamente encolhido, dando mais posse de bola ainda para o Corinthians, tentando no contra-ataque. O William assustou num chute a 6 minutos, em que o Gabriel Grando fez uma defesa bonita, plasticamente bonita, colocando pela linha de fundo. Aí logo depois o Thiago Santos sentiu a lesão, entrou o Matheus Sarará. Aos 18 minutos o Grêmio subiu a marcação de novo, e sempre que o Grêmio subia a marcação, o Corinthians tinha enormes dificuldades para sair jogando. A 24, o Mancini começa a mexer no time. Bota o Borja na do Diego Souza, ok, o Diego Souza já estava cansado e com dificuldade para dar o primeiro combate. E bota o Vidia Sante na do Campaz. Campaz não fez um bom jogo, erra demais, chuta quando não é para chutar, não fez uma boa partida, e ele ali já começou a mexer para recuar o time. E a partir desse momento do jogo, o Grêmio passou a ficar numa retranca e raramente chegar a ameaçar o gol adversário. A 28, ele recua e retranca ainda mais o time, o técnico Wagner Mancini. Coloca o Juan na do Jonathan Robert, abrindo mão da puxada de contra-ataque pela direita. Coloca o Wanderson na do Rafinha, ameaçado pela expulsão. E o Grêmio passa a fazer um jogo de resistência e de resiliência, tentando resistir, e é verdade que resistia bem. É verdade que o Grêmio resistia bem, o Grêmio ia se encaminhando para uma vitória de 1-0, até que o Renato Augusto, aproveitando talvez um vacilo do Vidia Sante de marcação, de fora da área, mandou um chute com muita precisão, ela bateu na forquilha, não tinha nenhuma possibilidade
do Gabriel Grando, o Chapecó defender. 40 minutos, chute no ângulo, Renato Augusto empata o jogo e ali já era um resultado para o Grêmio, que do ponto de vista de quem estava ganhando e mostrando que poderia permanecer na primeira divisão, era terrível. Houve uma reversão de expectativa. Na sequência, o Corinthians tem mais dois contra-ataques com muito perigo, mas lhe falta precisão, e o Chapecó ainda faz uma última defesa excepcional. E assim terminou o jogo, empate 1-1, a imagem da Arena Itaquera, dos jogadores do Corinthians não celebrando, mas satisfeitos pelo empate alcançado nos minutos finais, e os do Grêmio absolutamente abatidos. Por quê? Eu já vou fazer a cotação do jogo. Porque com a vitória do Bahia, ele foi a 43 pontos, o Bahia venceu o Fluminense por 2-0 em Salvador. O Juventude, 16º, 43. Primeiro rebaixado é o Cuiabá, 17º, com 43. São os três times que hoje brigam com o Grêmio, que tem 40 e que agora precisa vencer o Atlético na próxima quinta-feira para chegar aos mesmos 43. Só que o Bahia tem mais uma única partida no Campeonato Brasileiro. O Bahia encerra sua participação na quinta-feira contra o Fortaleza fora de casa. Jogo lá no Ceará, um jogo difícil. Mas, nessa segunda-feira, há o complemento desta penúltima rodada. O Juventude encara o São Paulo no Morumbi. É um jogo em que o São Paulo é favorito, mas o São Paulo a gente viu jogar na Arena essa semana, não é lá um timaço. E o Cuiabá recebe o Fortaleza. Se os dois conseguirem no mínimo empate, Juventude e Cuiabá, o Grêmio está matematicamente rebaixado. Esta é a notícia ruim. A notícia boa é que o Grêmio saiu vivo. Mas o Grêmio poderia sair muito mais vivo. Se o Grêmio vencesse o Corinthians, eu estaria fazendo um vídeo para todos vocês dizendo que o Grêmio estava empurrando o rebaixamento ali para o lado. Não que estivesse completamente fora, mas a condição seria muito melhor. 2 pontos para o Grêmio a mais na tabela poderão, ao final das contas, significar a sobrevivência na primeira divisão, mas o Grêmio não conseguiu segurar. Mancini errou. Mancini puxou o Corinthians para o seu campo. É um time qualificado, poderia numa bola aérea com o Jô, poderia numa jogada de infiltração ou num tirambaço. O Renato Augusto já tinha dado um chute para fora, na segunda tentativa ele acabou acertando o ângulo. Então a matemática do Grêmio é essa, o Grêmio poderá ser rebaixado na segunda-feira se os dois, Juventude contra o São Paulo, em São Paulo, Cuiabá em casa contra o Fortaleza, alcançarem o empate. Eu não acredito que os dois conseguirão um empate, são dois jogos bem difíceis. Acho que o São Paulo, por exemplo, bate o Juventude, e o Cuiabá talvez tenha uma chance um pouco maior de, num retrancão em casa com a sua torcida, segurar o Fortaleza. E aí vamos para a quinta-feira, última rodada. O Juventude receberá este mesmo Corinthians, no Alfredo Jaconi. O Cuiabá vai a Vila Belmiro encarar o Santos. E o Fortaleza receberá o Bahia. O Grêmio não está matematicamente rebaixado. E eu nem vou dizer para vocês que o Grêmio está virtualmente rebaixado, porque não está. O Grêmio chega na última rodada, poderá chegar, na verdade, dependendo se passar pelo complemento da rodada amanhã, 3 pontos atrás de 3 adversários. O Grêmio precisa ser melhor do que 2. O Grêmio precisa ser melhor do que 2 adversários. Né? Bahia, Juventude e Cuiabá, o Grêmio tem que puxar 2 para que ele mais um consigam escapar. A situação é delicada, delicadíssima. Complicadíssima a situação do Grêmio, mas o Grêmio não está ainda, e eu não digo nem que virtualmente rebaixado, eu não acho isso, porque eu acho que os jogos da segunda-feira são jogos bem difíceis para o Juventude, especialmente, para o Cuiabá um pouco menos, mas também é um jogo difícil. Vamos fazer uma cotação? O Chapecó, goleiro do Grêmio, Gabriel Grando, agora rebatizado, uma boa defesa no primeiro tempo, outra ótima defesa no segundo tempo, num chute cruzado do Mosquito, nota 7, não teve falha no gol. Rafinha um pouco destemperado, teve dificuldades para marcar. Com o Roger Guedes, venceu um ou outro combate, perdeu um ou outro, nota 5. Jeromel, 7. Kahneman, 7. Diogo Barbosa, 6. Thiago Santos, nota 6. Lucas Silva, 6. Campas, muito abaixo. Muito abaixo, acho que às vezes, inclusive, lhe falta a leitura tática do jogo. Nota 4. Jonathan Robert, 5. Diego Souza, fez o gol. Teve uma oportunidade, fez o gol. Nota 7 para ele. Ferreira, não foi bem. Disperso, errando tecnicamente, ele teve uma missão que ele cumpriu bem, que foi a de marcar o lateral direito corintiano. Isso ele fez, se entregou, se dedicou, mas a sua principal missão é o ataque, e nas puxadas ele não teve um bom desempenho, nota 5. O Wanderson, nota 6, Matheus Sarará também 6, Vidia Sante, não gostei dele no jogo, acho inclusive que erra no gol, por questão de posicionamento, chegou um pouquinho tarde, nota 4, Rua 6, Borja, achei muito abaixo, nota 4 também. Para o Wagner Mancini, que estava construindo uma vitória, numa boa estratégia gremista, acabou cedendo um empate que pode ser comprometedor. Puxou demais a equipe do Corinthians para o seu campo, nota 4. O Grêmio está vivo,
A segunda-feira tem jogos perigosos, eu acho que o Grêmio consegue ainda chegar com vida na última rodada, mas não vai ser fácil e não há nenhuma garantia que o Grêmio não seja rebaixado na segunda-feira. Apenas a minha projeção de que eu acho que Juventude e Cuiabá, os dois não conseguirão minimamente o empate. Talvez o Cuiabá, o Juventude eu acho um pouco mais difícil. Se inscrevam aqui no meu canal, estou convidando todos vocês. Ativem as notificações ali no sininho, valendo o like, todos vocês são muito bem-vindos também nos comentários. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.